Nos últimos dias você deve ter visto aí um pouco sobre essa polêmica das bets envolvendo a Cazé TV. Acredito que você tenha escutado um pouco sobre da briga entre a Globo e, e a Cazé TV, porque alegam que a Cazé TV estaria, né, colocando muita propaganda de bet durante os jogos da Copa e tudo mais. Tem uma notícia muito legal, não é nova, mas que eu queria ler com vocês aqui, sobre o problema das bets e a gente discorrer um pouquinho sobre o porquê eu acho que sim, bets são um câncer a ser combatido e que se não for tratado logo, acho que pode piorar muito a situação de um país que já não é lá essas coisas, né? País como eu gravei o vídeo antes, acho que de ontem, anteontem, 80% das famílias endividadas. E para chegar de pisa na cabeça, né? Vem as bets aí, que eu acredito que tem uma boa parcela. E não só para a estatística chegar em 80%, mas eu acredito que continua aumentando cada vez mais. E é um assunto bem delicado de se tratar. Então vamos lá ver a matéria aqui da BBC News, que fala sobre o transtorno do jogo e o que acontece no cérebro de pessoas viciadas em bet. Praticamente as bets ela usam da mesma lógica de um vício em drogas, né? Aí claro que nas drogas o estímulo, as recompensas são dadas por substâncias que vêm de fora. Aí essas substâncias liberam no cérebro e fazem com que liberam no cérebro dopamina, né? E fazem com que o cérebro se vicie. Mas no caso das bets é um pouco diferente porque as bets não são uma substância, né? Não é não são drogas que você pode cheirar ou injetar, enfim, fumar, sei lá. Elas são simplesmente simplesmente entre aspas, né? É uma plataforma que é feita para você se viciar. Por exemplo, acredito que se você já prestou atenção, você deve ter visto que para novos clientes, vamos dizer assim, eles costumam, né, dar um bônus. A gente vai te dar um bônus de R$ 200 aqui na sua primeira aposta. É justamente usando a mesma lógica de quando você quer viciar alguém em drogas, você faz o quê? Você dá as drogas de graça para a pessoa. A próxima vez que ela voltar, ela já vai estar viciada, aí ela vai pagar. É assim que funciona. Por incrível que pareça, esse é o sistema usado pelas bets. Então vamos ler aqui o que acontece no cérebro das pessoas, os viciados, né, em bet. E como isso é algo quase que maquiavélico, né? Uma vontade irresistível de arriscar, uma certeza de que dessa vez a sorte vai sorrir, uma falta de controle sobre gastos, uma ausência de preocupações sobre dívidas acumuladas. Então, o que dá mais dopamina no cérebro é essa possibilidade, né? Eu já vi alguns vídeos de um neuropsicólogo falando um pouco sobre que esse fato da probabilidade de pode ser agora que você vai ficar milionário é algo fundamental no vício, que faz com que a pessoa continue no vício, porque sempre existe essa possibilidade na próxima você ficar milionário. Então, como o sistema é feito para casa sempre, pelo menos na maioria das vezes, ganhar e você perder, é bem provável que a maioria das pessoas, por estatística, vão acabar ficando preso nesses vícios, ok? Essas são algumas frases, como a gente acabou de ler ali, que podem descrever o que se passa com uma pessoa com dependência de apostas como as bets. É algo descrito nos manuais de medicina como transtorno do jogo. Então a gente tem aí um nome dado pela medicina do vício em bets, chamado de transtorno do jogo. A Associação Americana de Psiquiatria diz que esse quadro é marcado por um padrão de apostas repetitivas e contínuas, apesar do ato gerar vários problemas na vida do indivíduo. É justamente essa questão da possibilidade, como eu acabei de falar. Sempre, na próxima eu posso ganhar, na próxima existe a possibilidade de eu ficar milionário. Acertar aí que eles chamam de múltiplas, né?
e ficar milionário. Então, praticamente isso é o que vai manter na pessoa, alinhado a outros fatores. Esse é um dos principais. Mas aí a matéria continua. E o que acontece na cabeça de um indivíduo que é acometido pelo transtorno do jogo, né? O nome do vício em apostas, em bets. Porque algumas pessoas fazem apostas, porque algumas pessoas que fazem apostas desenvolvem esse distúrbio e outras não. E o que está disponível para ajudar a lidar com esse vício? Um mergulho no cérebro do apostador compulsivo. O psiquiatra Lucas Spangenberg, pesquisador do Instituto do Cérebro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, destaca que a dependência em fazer apostas apresenta uma raiz parecida à de outros vícios, como aqueles relacionados às substâncias. Lembra que eu falei no início lá? Ela parece álcool, nicotina e cocaína também. É como se fosse um vício em alguma substância dessas, né? E aos comportamentos como sexo, alimentação, compras, enfim. Tudo atrelado a esse tipo de coisa, que pode gerar um vício. A gente tem uma área no cérebro chamada sistema límbico, em que uma série de estruturas interconectadas forçam um circuito de recompensa. É o nosso circuito de recompensa, né? Elas são responsáveis por trazer uma sensação de gratificação, que a gente chama de dopamina, né? São as nossas cargas dopaminérgicas, são as nossas recompensas. Quando a gente recebe uma recompensa, o cérebro recompensa aquele comportamento liberando dopamina. É a dopamina que faz com que você se vicie, apesar de nunca vencer, falando de bets. Destaca o médico, que também é professor da Escola de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, é isso que acontece com o seu cérebro. Tem outra matéria aqui que eu também gostaria de falar com vocês, sobre o que esse vício de bets tem feito na área econômica, no bolso do brasileiro, né? O canal é sobre investimentos, então vamos ver o que é que traz, acarreta para a vida financeira do brasileiro. Obviamente que é uma tragédia crescente nas famílias brasileiras. O crescimento das casas de apostas online no Brasil impacta diretamente no consumo e na renda das famílias. A facilidade de acesso e a promessa de ganhos rápidos atraem um grande e crescente número de brasileiros que, de acordo com o levantamento do Itaú, já gastaram cerca de 68 bilhões em jogos virtuais. Na mesma pesquisa, estima-se que 0,22% do PIB foi destinado a apostas online nos últimos 12 meses. Esse avanço demonstra que, à medida que as bets disputam espaços com outras formas de consumo, a renda disponível para educação, saúde e lazer torna-se cada vez mais comprimida. Então, a pessoa que joga esse tipo de jogo vicia-se em algo, em praticamente um retorno fácil, que é o que eles falam aqui, a promessa de ganhos rápidos e principalmente a facilidade de acesso. Praticamente, se um comportamento é de difícil acesso, muito dificilmente a pessoa vai se viciar naquilo. Por exemplo, se você for parar para pensar com uma loteria comum, usual, não sei qual seria a palavra, por exemplo, Telecena, Mega Sena, Mega da Virada, enfim. Você tem uma certa dificuldade entre você pegar o seu dinheiro, você ir até a lotérica e você fazer o seu jogo. Isso é uma coisa. Agora, com o advento das tecnologias, o seu banco está no seu celular e o aplicativo da casa de apostas também. Então, praticamente, as apostas online, elas ganharam muita força justamente pela praticidade entre a pessoa tirar o dinheiro do banco, que está ali no aplicativo, e jogar para o aplicativo de apostas. Então, esse esforço que a pessoa teria entre ir na casa lotérica e tirar o dinheiro do aplicativo do banco e colocar no aplicativo da Bet, percebe que como o esforço nesse segundo é muito menor do que o primeiro? Então, soma-se a isso uma promessa de um ganho rápido astronômico. É a combinação perfeita para formar um viciado. Sempre que a pessoa tiver ali, ela vai se lembrar, ela vai ter a facilidade, porque o comportamento vai estar praticamente a alguns toques, né?
tirar o dinheiro do banco e jogar para lá. A pessoa vai acabar perdendo o controle com o passar do tempo. E de quem é a culpa? A gente vê a sensação do momento que está transmitindo a Copa, como a Cazé TV, com inúmeras casas de apostas como patrocinadoras. É algo que despertou até a fúria da Globo, que não gosta, né? A Globo também tem sua bet, hipócrita como sempre. Então, de quem seria a culpa? Óbvio que a Cazé TV, todas as pessoas que promovem apostas online são culpadas, tanto o Globo quanto o Cazé TV, apesar de estarem fazendo um trabalho assim no que diz respeito ao evento, a transmissão do evento, ok, falando da Cazé TV especificamente, porém, nessa parte de divulgação de apostas online, é algo muito complicado, é algo triste. Infelizmente, é o que tem se tornado o Brasil. Se você for pegar os times do Campeonato Brasileiro, a maioria são patrocinados por bets, não é? Jogos online de apostas. Mas quando as bets surgiram, praticamente ali em 2021, 2022, por aí, que elas foram se popularizando, hoje tomaram algo proporções gigantescas no que diz respeito ao esporte, né? E tudo começou, elas fizeram um movimento muito forte com influenciadores. Então, muitos influenciadores, sim, praticamente atuaram como traficantes. O que um traficante faz hoje para a questão do entorpecente físico ali, da substância que você vai colocar no seu corpo, os influenciadores fizeram com as bets, divulgando, muitas vezes enganando, usando a sua própria imagem, usando o argumento de autoridade, enfim, para fazer com que as pessoas pelo menos apostassem uma vez. E assim que elas apostassem a primeira vez, a maior parte continuaria. Tá? Se você pegar 100 pessoas e entregar cocaína para todas as 100, acho que, não sei se todas as 100, mas uma grande parte vai se viciar. Então, as bets usam do mesmo artifício, né? Quando é algo, por exemplo, o futebol, que é algo físico, palpável, você consegue ver ali, ok, até que vai não, né? Assim, tipo, beleza. Mas quando a gente parte para cassino online, aí que a coisa piora, porque é uma plataforma, como dizem eles, né? Plataforma nova e etc, etc. Por ser uma plataforma, é algo criado por pessoas. Por ser criado por pessoas, você acha que essas pessoas vão criar um cassino online para que seja justo? Óbvio que não. Eles vão pensar no dinheiro. E é justamente isso que eles fazem. Todo cassino online é projetado para que o cliente, no caso você, perca o máximo possível e ele ganhe o máximo possível. É assim que é feito. Então, infelizmente, não tem para onde a gente correr. E soma-se a isso, como eu já falei em outro vídeo, a incapacidade do brasileiro primeiramente, na educação como um todo, e em segundo, consequentemente do primeiro, a sua educação financeira. Então, se o brasileiro não tem não sequer uma educação básica no que diz respeito a tudo, fundamentada, legal, enfim, estruturada, imagine a sua inteligência financeira. Então, eles não percebem isso, né? São, querendo ou não, alvos fáceis, presas fáceis. É por isso que a gente vê aqui cerca de 68 bilhões em jogos virtuais, de acordo com o levantamento do Itaú. Cara, isso é muito dinheiro, praticamente 0,22% do PIB, e eu aposto com você, infelizmente, que esse número vai aumentar. É claro, soma-se a isso uma grande transmissora de jogos da Copa do Mundo, como a Cazé TV, num pico ali de audiência de 8, 10 milhões, e eles fazem, olha, jogue nessa odd aqui, né? Olha essa oferta aqui, cara, aposta. É que você acha que vai acontecer? Infelizmente. Então, discorrendo aqui um pouco mais na matéria, a gente passa por os impactos socioeconômicos, né?
Os jogos de azar representam um risco à sociedade ao atuarem como um facilitador para o desenvolvimento de vícios. É como eu falei para você, né? É um facilitador para o desenvolvimento de vícios devido à natureza das apostas, né? Por serem de muito mais fácil acesso, muito mais práticos do que uma casa de apostas convencional, como uma loteria, como eu falei anteriormente. Os jogos de apostas e diversão com promessa de recompensa monetária por acertos não constituem um mal em si, mas trata-se de uma atividade que pode afetar potencialmente a vida de milhares de apostadores com tendências ao vício. E é como o uso de drogas por analogia. Muitos podem experimentar e usar drogas recreativas, sem alterar suas rotinas e compromissos. Outros, porém, apresentarão tendências ao vício, acrescenta o professor da Universidade Federal. Então, Mello ainda considera frágeis as formas de proteção ao apostador na proposta de regulamentação do setor. As medidas de proteção basicamente ficam restritas a grupo de apoio da sociedade civil, tais como jogadores anônimos, entre outros, infelizmente, né? Acredito que eu sou adepto da teoria libertária, acredito que as pessoas deveriam ser livres para fazer o que quiser, porém existem algumas... aquilo que vai pôr em risco, com certeza, assim, não tem como. Se a pessoa é viciada em crack, por exemplo, é viciada em cocaína, se você deixar aquela pessoa, Deus dará, você acha que ela vai buscar ajuda sozinha? Não vai. A mesma coisa é um viciado em bets. Infelizmente, a coisa vai se escalando, né? A pessoa se vicia, depois de se viciar, ela escala para... perde a maior parte do que ela tem, aí ela faz empréstimos, na maioria das vezes com agiotas, e aí penhora a casa, perde a casa, e o vício em bet, assim como os outros vícios também, não afetam somente a pessoa, né? Mas se a pessoa tem pessoas próximas a ele, né? Familiares e tudo mais, isso vai afetar também a sua família. Então é importante essa conscientização por parte, assim, da sociedade como um todo, para uma regulamentação muito mais dura, muito mais incisiva, não só como grupos de apoio, mas proibições, pelo menos você dificultar o máximo possível o acesso às bets. Eu acredito que dificilmente serão extintas, as drogas nunca foram, óbvio. Então, infelizmente é um mal que a gente vai começar a conviver, tal como são as drogas, né? Já conhecidas como álcool, tabaco, cocaína, enfim, e tantas outras. Beleza, galera? Por hoje é isso. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e comentar, beleza? Valeu, falou, até a próxima.